de volta aqui com vocês, né, para a gente continuar falando aí sobre esse breve histórico. Mais especificamente, nós estamos falando sobre a ênfase, as teorias com ênfase na tarefa e operações, né? Nós estávamos começando a falar com vocês sobre lá os princípios de Taylor. Conversamos na aula passada com vocês a respeito do princípio, né, desse princípio aqui de Taylor. Vamos pegar azulzinho, né? Falamos aqui sobre o princípio do planejamento, que era a substituição da improvisação, tá, para procedimentos baseados em método científico. Também, agora, precisamos falar do princípio do preparo, que estava assim, pessoal. Esse princípio do preparo para Taylor, ele disse assim, olha, não posso pegar qualquer pessoa para realizar a atividade. Então, eu preciso, né, escolher quais são os trabalhadores que vão realizar as tarefas. Mas aí ele ainda falou mais ainda, né? Eu preciso preparar e treinar para que eles possam produzir mais. Professor, como é que é esse negócio aí de selecionar? Veja só, esse princípio até hoje ele funciona, tá? Vamos pegar assim áreas bastante distantes, separadas, para vocês verem, né? Vamos pegar aqui assim, como exemplo, para a gente ver. Vamos pegar o seguinte, olha. Saúde, né? Engenharia, área de construção civil, área de mecânica, né? Área de mecânica. Professor, aí vamos botar aqui outra também, a nossa área, né? Aqui, né? De ADM, né? Professor, eu não tenho jeito para trabalhar na área da saúde, não. Meu negócio mesmo, eu gosto mesmo eu sou lá da construção civil, gosto mesmo de trabalhar com tijolo, com cimento, com amarra e tal. Aí vem o outro, né? E diz assim, né? A nossa professora Emanuele, né? E a Raíssa aí diz assim, olha, não, minha área é diferente, eu gosto de ser professor da área de administração. E é exatamente isso, pessoal, que Taylor estava fazendo o seguinte, olha, né? Eu vou selecionar para trabalhar com administração pessoas que gostam da administração. Eu vou escolher pessoas para trabalhar com a área de saúde, né, com pessoas que gostam da área de saúde. E é isso aqui, né? Assim, estou colocando de uma maneira bem para vocês verem que é selecionar pessoas que têm habilidades para tal. Mas mais. Queridos professores, vocês já ouviram falar, né, de formação continuada, não já? É treinamento da pessoa mesmo, tá? Isso é uma forma, essa formação continuada, nada mais é do que, de uma forma assim, mais, bem genérica, é um processo de treinamento. E é isso que o Taylor falou, que precisava separar, e depois teria que ter essa seleção. Só que ele disse assim ainda, olha, quem vai fazer esse processo de seleção e esse treinamento, vamos apagar isso aqui, né? Já deu para entender. Quem vai fazer esse processo de seleção e esse processo, né, de treinamento vai ser a gerência. Veja que ele trouxe o planejamento, passou a adotar métodos científicos de planejamento, trouxe esse planejamento, né, para a responsabilidade da gerência e disse que o gerente é que vai selecionar o pessoal e vai treinar o pessoal para trabalhar. E aí ele vem para outro princípio, chamado princípio do controle. Que veja só, não foi feito o planejamento? Foi. Então, agora eu preciso saber se esse trabalho está sendo feito de acordo com o que foi planejado. Então, tem que ver se está de acordo estabelecido no planejamento. É exatamente isso. Nós não falamos para vocês aí a questão do
do caderno aberto, o caderno dentro da mochila, isso faz parte do controle, verificar, né? O supervisor, o gerente, verificar. Ah, todo mundo está com o caderno, aposto, tá? A professor, se está dentro da mochila, o supervisor vai dizer, meu amigo, olha, bote o caderno em cima da mesa, a caneta aí do ladinho e aguarde, o professor vai fazer o ditado, né? É isso aí que é fazer, ver se está fazendo direitinho e depois ver se está sendo anotado tudo, tá? Então, a gerência verifica quais são as ocorrências que estão afastando, né, do que foi planejado. O caderno não era para estar em cima da mesa, com a caneta do lado? Era. Aquele que estava dentro da mochila, o gerente é que vai verificar. Olha, queridos, coloque o caderno em cima da mesa e ele faz o processo de correção, tá? Mas aqui temos o outro princípio, que é a execução. Que quando nós falamos de princípio da execução, nós estamos dizendo quem é que vai fazer o quê e quem é que vai ficar responsável para fazer o quê, né? Que é a nossa, chamamos de distribuição de atribuições e responsabilidade, né, para que possa realizar o trabalho. Vamos imaginar, né, que nós vamos imaginar que nós vamos fazer vamos imaginar uma pizzaria. Ô, professor, mas ainda está na hora da merenda, não. Vamos imaginar que o nosso negócio é uma pizzaria. Então, pelo princípio da execução, vai estar planejado o seguinte, olha, quem vai fazer a pizza é o pizzaiolo, quem vai fazer o atendimento, né, de clientes ou telemarketing lá para atender os pedidos dos clientes, vai ser a nossa atendente lá. E quem vai fazer a entrega disso aí vai ser o quê? O nosso motoboy. Então, já atribuí as responsabilidades, fiz as atribuições. Quem vai fazer a pizza, o pizzaiolo, quem vai fazer o telemarketing lá, o atendimento lá, é a nosso querido lá, atendente. E quem vai fazer a entrega é o motoboy. Já distribuí aí. Professor, mas o senhor não colocou o nome de nenhum dos nossos alunos aí hoje. Por quê? É porque eu estou esperando, né? É isso aí? Joaquim Pires, Landry Salles, Monte Alegre, Nova Santa Rita, Nossa Senhora Nazaré, Rio Grande do Piauí. Aí eu tô, Cristiane também, né? Tá? Aí com a da UETEP assistindo, muito bom, né? Bom estar contigo também, Cristiane. E aqui assim, não falei o nome de nenhum dos alunos, falei, o pizzaiolo. Sabe por quê? Porque eu estou esperando vocês colocarem os nomes aí no chat. Vamos fazer esse chat funcionar, né? Vamos fazer isso aí funcionar bastante. Então, esses são os 4 princípios de Taylor. Assim, pessoal, qual é a essência do trabalho de Taylor? A essência, né, dessa teoria é determinar o método de trabalho. Ou seja, qual é a maneira mais... assim que eles... No entendimento aqui era qual era a maneira mais certa de fazer. Qual era a maneira correta, né? E aqui, pessoal, foram ao extremo, tá? Aqui foram ao extremo. Porque aqui o objetivo aqui era maximizar a eficiência de cada operário, né? E para Taylor, pessoal, né, a relação, a eficiência, né, é uma relação entre o desempenho real do operário e um padrão que era estabelecido por ele. Então, a eficiência é um comparativo que se tem entre aquilo que era planejado pela gerência, né, um padrão estabelecido, e o que era real. Como é que é isso, professor? Veja só, ele observou, viu que para
vamos dizer assim, para fazer uma pizza, né? Para fazer uma pizza. Ele viu que o padrão era 20 minutos. Então, em 20 minutos ele queria uma pizza pronta. Esse é o padrão. E ele fazia esse comparativo agora. Ao fazer esse comparativo, ele dava um grau, né? Media um grau aí de eficiência. Então, se ele estava dizendo que a pizza era para ser feita em 20 minutos, para que ele consiga ter, né, 100%, ele teria que estar o quê? Fazendo a pizza dentro do padrão, que seria aquele tempo médio que ele calculava de 20 minutos. Então, 20 minutos tinha que estar a pizza pronta. Ah, professor, mas se desse 19, para ele ia fazer o cálculo, ver o percentual e está abaixo. Se desse acima, né? O percentual vai dar vai estar acima do padrão, 19 minutos, então está fazendo com menos tempo. Se fosse 20 minutos, 25 minutos, vai fazer o cálculo e dizer quanto é que foi, né? Mas ele ainda foi mais ainda. Ele viu que se o operário conseguisse, né, realizar com 10% a mais, então ele teria um nível de eficiência de 110%. E se ele tivesse abaixo de 10%, então ele estaria com uma eficiência de 90%. E aí está abaixo, né? Mas aí Taylor viu o seguinte, olha, eu estabeleci 4 princípios. Né? Eu estabeleci 4 princípios. Mas só que esses 4 princípios não estão sendo suficientes. Vocês estão lembrados dos 4 princípios? Pessoal, é o princípio do planejamento, do preparo, do controle e da execução. Não é isso? Aí ele viu, então, que poderia mais coisas. E dentro dos princípios que ele estabeleceu, que chamou de princípios secundários, ele chamou lá, que é necessário fazer estudo de tempos e movimentos, fazer a seleção científica do trabalhador, se preocupar com a fadiga ou o cansaço, com o padrão de produção, com o plano de incentivo salarial, supervisão funcional e condições ambientais do trabalho. E isso é que ele fez os pressupostos fundamentais para a administração científica. Assim fica melhor, né? Vai ver? Agora sim, né? Veja só, pessoal. Ele colocou esses princípios da seguinte forma: olha, eu tenho que fazer, preparar, eu tenho que fazer um estudo de tempos e movimentos para saber em quanto tempo o operário, né, realiza a atividade. E aí ele observava vários operários, observando aqui, né? Depois, ele também viu que era necessário fazer uma seleção científica, saber quem eram as pessoas que são mais adequadas para... Né? E ele procurou fazer também um estudo da fadiga. Quais são as atividades, quais são os movimentos que o operário está fazendo, que são desnecessários e que estão tornando o operário cansado. E assim, ele estabelecer qual é a melhor forma de realizar o trabalho. E a partir daí, ele ter como observar no seu planejamento qual é o padrão de produção, ou seja, falamos lá dos 20 minutos? Foi. Obrigado aí, Emanuela. Né? Muito obrigado, tá? Gostei de ver aí, ó. A nova Santa Rita 3, a professora lá, mediadora, Emanuela. Colocou aí os nossos alunos, Andresa, Alessandro, Ana Patrícia, Carlos Eduardo, Daniela, Rita Milene, Denise, Franci Cláudia, Gabriel, Irã, Maria Eduarda, Ravena, Simone e José Gustavo. Muito obrigado aí, tá? Aí, Manuela. Gostei de ver. E aí, pessoal, é o seguinte, né? Estudo de tempos e movimentos.
Seleção do trabalhador, ele chamou de seleção científica, né, com critérios, né? Ver quais são os movimentos necessários, estabeleceu o caminho, determinou qual é o padrão e, a partir desse padrão, ele colocou um funcionário, né, para fazer uma supervisão dessa atividade. E também, Taylor observou a necessidade de dar um incentivo para o operário e observou também as condições de trabalho, né, para melhorar um pouquinho. E isso ele colocou que seria importante para conseguir a máxima eficiência e, consequência, maior lucro e maiores salários para os operários. Tá? Ele, no entendimento dele, né, quanto mais ele poderia dar uma remuneração adicional para o funcionário, para que o funcionário, superando aquele padrão, ele ganharia mais. Assim, tudo que a gente já conversou está aqui para vocês por escrito, tá? Nós falando aqui do estudo Tempos e Movimento, para tirar os trabalhos inúteis, né? Tirar os trabalhos inúteis que são realizados, né? Aqui, a seleção do trabalhador tem um processo seletivo, né? Para buscar para a execução de tarefas específicas, ver quais são os movimentos, né? Que provoca cansaço no trabalhador, ter aqui um padrão de eficiência, ele chamou de igual a 100%, para fazer o comparativo com os demais executores. E também dar um incentivo, ou seja, um valor adicional. Mas esse valor adicional, pessoal, era só quando ultrapassar o padrão. Aqui, em tempos mais recentes, eu já vi um problema disso aqui, tá? Se estabelece um padrão, principalmente na área de vendas, se faz lá, não. O padrão de vendas aqui tem que vender 200 peças, né? Aí, para fazer a venda de 200 peças, né, por mês, aí o funcionário vai lá e se esforça e realiza as 200 peças e tal. No mês seguinte, vem lá 210. E aí começa a vir um problema, né? Mas aqui, olha, o Taylor achou que esse incentivo seria a forma dele conseguir fazer as pessoas trabalharem mais, porque ele pensava que o homem, né, ele botou até um conceito, né, que é um homos econômicos, ou seja, que está motivado exclusivamente pelo dinheiro. Também trabalhou com a questão da supervisão funcional funcional. Como é que é esse negócio de supervisão funcional? Imagina assim que vocês têm mas vou imaginar aqui, né? Vamos fazer aqui uma linha aqui no meio, uma linha de produção, e aqui vamos dividir essa linha em duas etapas, né? Vamos supor assim que uma linha de produção aqui tem aqui nós temos a montagem, né? Aqui é a parte mecânica, né? Parte mecânica para montar um carro. E aqui nós temos a parte, vamos dizer aqui, na parte elétrica, né? O que Taylor pensou, né? Ele pensou, olha, para entender de mecânica, para fazer a supervisão de mecânica, eu tenho que colocar um mecânico, né? Eu tenho que colocar uma pessoa que entenda de mecânica. E para aquele operário que está cuidando da parte elétrica, também ele vai ter um supervisor que entenda da parte elétrica do carro. Simples assim, né? Mas poderia ser que um funcionário, aí é que entra um problema, né? Poderia ter uma situação, poderíamos ter uma situação e ter um funcionário que trabalha com parte da mecânica e parte elétrica. E aí esse funcionário ia ter dois chefes, né?
É exatamente isso mesmo, né? Então, é isso aqui que a gente está colocando para vocês, que tem, olha aqui, ó, que cada operário, se subordine, poderia ter até mais de um supervisor, tá? Vamos apagar isso aqui para não confundir aqui, né? Perceberam isso, pessoal? Ô, professor, hoje é fácil a gente perceber isso, mas no tempo passado era meio complicado, né? Quando a gente avançar um pouco mais, nós vamos falar da teoria clássica, né? Essa questão da subordinação na teoria clássica muda, tá? E aí também ele observou as condições ambientais do trabalho para reduzir o quê? O esforço físico. Aí ele viu a parte de iluminação, ruído, temperatura razoável, né? Embora muitas coisas ainda deixavam muito a desejar. Tudo isso aí, o Taylor estava focado em proporcionar máxima eficiência, né? E tivemos alguns seguidores? Tivemos, muitos deles, né? Os sucessores de Taylor, né? Como Gilbert, Gantt, Emerson, Bates, né? Continuaram com as ideias de Taylor e, pessoal, veja só, né? Mudou muito, né? Essas contribuições aqui deram um impulso muito grande no processo de industrialização, tá? Um dos seguidores mais proeminentes, né, foi Ford. Ford é essa marca de carro mesmo, pessoal, tá? E assim, passamos a falar um pouquinho agora da teoria clássica da administração. É outro autor que, veja, pessoal, né? Veja que são trabalhos independentes lá de Taylor e veja que eles estão, muito próximos, né, na época. Taylor lá nos Estados Unidos e Fayol agora na Europa. Também aqui do lado vocês têm um gráficozinho aqui, né? Falando de funções administrativas. Por enquanto, pessoal, isso é só para vocês verem. Nós vamos conversar sobre eles aqui, tá? Vimos lá que Taylor estava preocupado com o trabalho operário lá na base da fábrica. Pessoal, aí do outro lado, né, saindo dos Estados Unidos, indo para a Europa, né, outros autores estavam preocupados com os aspectos gerais da administração e a composição da estrutura, tá, das empresas. Veja só que são enfoques diferentes, né? Mas não está invalidando o outro não, tá? Aqui não é uma oposição ao outro enfoque. E vimos que agora precisa também se estabelecer alguns princípios, né? E quais são os órgãos que vão atuar na empresa. E aí se iniciou a teoria clássica e teoria da burocracia, que são duas teorias que abordam, né, essa questão mais da estrutura organizacional, tá? Pessoal, vocês perceberam aqui, né? Tá? Vamos voltar aqui, né? Aqui, mais uma. Aqui em cima, né? Eu não destaquei para vocês, mas aqui na tela, aqui em cima, está dizendo assim, né? ênfase nas tarefas e aqui a teoria. Agora, quando nós passamos para cá, veja que a ênfase agora está na estrutura, né, organizacional, tá? Só para vocês atentarem bem, que são detalhezinhos que estão na tela aí, né? Bom, Fayol lá, né, ao redor de 1916, publicou um livro, né, e colocou que todas as empresas, toda empresa teria como funções básicas
6 funções. Uma função técnica que está relacionada com uma função técnica relacionada com a produção de bens e serviços. É a parte mais da engenharia e produção, né? Também precisava comercializar seus produtos, então função comercial. Tá? Função financeira, porque precisa cuidar dos recursos, a gestão dos capitais. Também precisava tratar da segurança, e aqui, pessoal, está relacionado à proteção e preservação de bens e pessoas. Né? Também precisava fazer o registro e inventário, né, de como é que está a evolução patrimonial, né, e fazer estudos estatísticos. Então, funções contábeis. E precisava também fazer a administração, coordenar todas essas funções e fazendo a integração, né, das demais funções. Né, fazer essa coordenação, né, e sincronização com as demais funções. Então, essas são as 5 funções básicas que toda empresa deve ter. Por isso a gente fez aquele gráficozinho lá, mostrou para você. Funções administrativas e funções básicas. Veja só que Fayol colocou com funções administrativas fazer a previsão, a organização, comandar, coordenar e controlar. Veja, pessoal, que aqui ele já está trazendo conceitos, né, pegando conceitos, né, semelhantes a de Taylor. Só que ele está olhando a empresa como um todo. Tá? E aqui embaixo ele colocou também as funções. Né? Veja que aqui também, pela forma que ele colocou, ele já está dando uma ideia de hierarquia, né, de comando, de controle. Tá? E Fayol definiu o processo de administrar como sendo um conjunto de funções administrativas denominado que está relacionado à previsão, ou seja, o prever, que é nada mais do que olhar o futuro e traçar o caminho para chegar lá. Organizar, né? Aqui, pessoal, ele deu assim um entendimento do organizar, um duplo, né, sentido, mas ele trouxe aqui também para construir, né, o organismo material e social da empresa. E comandar, ou seja, dirigir e orientar as pessoas. Coordenar, fazer a ligação, unir e harmonizar todos os esforços e controlar para que possa verificar se tudo está acontecendo de acordo com o que ele previu. Né? E ele colocou mais ainda, né, que dentro das funções lá, administrativas, fez um comparativo com o nível organizacional do mais baixo ao mais elevado e fez um gráfico, né? Fez um gráfico assim, para dizer que as funções estão mais administrativas, né, planejar, né, são tratadas, né, de forma separada das demais funções, das outras funções não administrativas. Depois não vai para frente, então vamos ver que isso tem que juntar de novo, tá, pessoal? Bom, dentro da teoria clássica, nós colocamos aí os elementos da teoria clássica para vocês. Colocamos aí os elementos da teoria clássica, as funções, o planejar, o prever, as coisas. Essas funções, né, esses elementos ou funções do administrador, né, chamado processo administrativo, são localizáveis, né, no trabalho do administrador em qualquer nível, área e atividade da empresa. Veja que ele agora já começa a colocar
que essas funções têm que acontecer nos outros níveis também, né? E aí também colocou o seguinte, que tanto o diretor como o gerente, o chefe ou o supervisor, né, desempenham atividades de previsão, de organização, comando, coordenação e controle, né? Então ele está dizendo que todo mundo tem que trabalhar com isso também. Veja que aqui, pessoal, ele discorda um pouquinho de Fayol, de Taylor, porque a Taylor estava colocando isso somente, essas funções de planejar, de organizar essas coisas, no nível gerencial. Aqui não, ele já coloca que todas a hierarquia também tem que trabalhar. E também Fayol viu que havia, né, que as funções tinham uma proporcionalidade ao longo de toda a hierarquia da administrativa e que não há, as funções administrativas não são exclusivas da cúpula, mas ela perpassa por toda a hierarquia. Ou seja, passa lá pelo gerente, pelo diretor, pelo supervisor e tudo mais. Tá? E isso, pessoal, ele está dizendo assim, que a função administrativa ela não está concentrada somente no topo da organização, ou seja, no topo da empresa, só na diretoria. Ele está dizendo que as funções administrativas, ela é distribuída proporcionalmente em todos os níveis, né, hierárquicos. Cada um com sua, né, nível de responsabilidade, né, pessoal? Não posso botar um nível de responsabilidade, por exemplo, de quem vai trabalhar, por exemplo, de vocês no departamento financeiro, eu colocar a responsabilidade para vocês fazer o planejamento da parte de produção, porque aí vai ser difícil, né? Também ele viu que à medida que se desce na escala hierárquica, né, mas aumenta a proporção de outras funções, né? Ou seja, aumenta as funções. No primeiro momento eu tinha lá a função, chamava função financeira, né? Mas depois da financeira ela divide, né, em contas a pagar, contas a receber e tal, e vai, tesouraria e tal, né? E que também quanto mais sobe, né, na escala hierárquica, maior é o nível e a abrangência de responsabilidade. Vamos pegar assim para vocês entenderem bem isso, pessoal. A separação por território. Fica mais fácil para vocês entenderem, né, esse aspecto aqui, se nós considerarmos a questão do território. Vamos imaginar assim, que nós temos uma empresa, né? A nossa empresa aqui, tá? Vamos pegar aqui, a nossa empresa, ela tem atuação no Ceará, no Pernambuco, e tem no PI, né? Vamos imaginar que eu tenha um diretor-geral ou gerente-geral, né? Que ele tem o gerente-geral de todas as filiais. Então, o gerente-geral, vamos chamar de diretor, né? Vamos chamar de diretor, né? Então, vamos chamar aqui de diretor. É o responsável por todas as filiais, seja ela no Ceará, no Pernambuco, no Piauí. Mas vocês concordam que o nível de responsabilidade que aqui a gente vai dar para o gerente do Piauí, né? Aqui eu vou chamar de gerente do Piauí. E aí eu vou ter um gerente do Ceará, um gerente... É isso que a gente dá. Quando a gente desce na escala, então eu vou ter um diretor que é responsável por Ceará, Piauí, agora eu vou ter gerente para o Ceará, Piauí, Pernambuco. Desce na escala, maior, aumenta, né, a proporção das funções. Então eu vou ter funções diferentes. E quando sobe, maior é o nível de responsabilidade e extensão. Então, o gerente do Piauí, ele tem responsável pelas atividades que são realizadas no Piauí. O do Ceará, no Ceará. Já o diretorzão geral lá, ele tem responsabilidade de todas as áreas. É isso que a gente quer dizer para vocês. Né? Mas só que não é só isso, né, pessoal? Só a questão regional, tá? Isso aqui foi só para ilustrar para vocês
que essa questão, ela perpassa por esses níveis de responsabilidades. Não se preocupe, pessoal, porque nós vamos ter uma aula específica só para tratar desse assunto. Aqui nós estamos vendo aqui as ideias anteriores, tá? Então, Fayol também, né, usou a expressão organização. Ele usou a expressão organização e administração. Muitas das vezes nós usamos um pouquinho de organização e administração, né, como sinônimos, né? Mas Fayol fez uma distinção. Ele fez uma distinção de administração e de organização. E para ele, pessoal, a administração é mais ampla, tá? É um conceito mais amplo porque envolve todo o processo administrativo de previsão, de comando, de controle, né? E vê todos os processos, como um todo. E já a expressão organização, ele vê como sendo mais limitada, até porque a organização, ela faz parte, tá? Ela faz parte da administração. E aí é que ele faz essa distinção. Bom, a partir daí, né, a partir dessa segmentação que ele fez, ele viu que a administração pode ter dois significados. Um dos significados de administração é como uma entidade social, ou seja, a empresa. Vocês vão ouvir muitas vezes a gente usar o termo organização como sendo uma empresa. Ou outro tipo de empreendimento, né? Também. Mas também nós vamos estar usando esse termo, a terminologia, a organização, como uma função administrativa, que faz parte do processo administrativo a organização, né? Da mesma forma que nós temos lá no processo administrativo a previsão, comando, coordenação e controle, nós vamos ter a função organização. E aí, pessoal, né, com base nos estudos que Fayol fez, ele estabeleceu os princípios gerais da administração. Veja só, por que se fala em princípios gerais e não faz um processo prescritivo e tudo mais? Pessoal, porque quando se fala de princípios, né, esses princípios, eles perpassam o tempo e eles são mais flexíveis. Ele não dá o caráter, né? Os princípios não têm um caráter rígido, tá? Ele não tem a rigidez, ele é mais amplo. E ele traz mais, serve mais como um processo interpretativo, de direcionamento, de orientação, tá? Até porque, veja só, pessoal, administrar não é aquela coisa assim, então tem uma receita. Não, muda. Professor, muda. Vocês podem pegar uma empresa, montar uma empresa para fazer a mesma coisa mesmo. Tipo assim, fazer uma pizzaria. Aí vocês colocam uma pizzaria para fazer, né, vamos dizer assim, 500 pizzas por dia. Ou pizzaria grande, né? E aí vocês estão pensando em fazer uma pizzaria, vocês botam ela em Teresina, botam uma aí em Nossa Senhora da Nazaré, botam outra em São Paulo e outra em Paris. Vocês vão ver que vai ter gente diferente, e aí tem que ser, né? Então, pessoal, para todas as circunstâncias, nós vamos ter, né, que em administração é uma questão de medida, ponderação e bom senso. Não dá para ser. Agora é o seguinte, os princípios, eles como são orientadores universais, né, ele vai dar. Porque é diferente, por exemplo, você fazer um planejamento de uma pizzaria em Paris, outra em Hong Kong e outra em Nazaré do Piauí. É diferente, né, os planejamentos. Mas o princípio do planejamento é universal. Tanto em Hong Kong, como em Paris, como em Nossa Senhora Nazaré, como em Teresina, vai trabalhar com
o princípio do planejamento. Tem que planejar, não é isso? A ideia, pessoal, aqui, né, não é fazer um receituário, mas sim dar um contexto geral. E assim, podemos ver, né, que os princípios de Fayol, ele é normativos e prescritivos. Guardem bem isso, pessoal. Olha aqui. Ó. Princípios de Fayol, normativos, né? Bota a estrelinha aqui também, né, para vocês saberem, né? Assim, ó, bastante assim, destaque, tá? Bastante destaque aqui para os princípios de Fayol. Até porque, assim, ele previa dar uma receita. Né? Então, ele vai fazer uma norma e uma prescrição para que os administradores seguissem. Ou pretensão, né? Aí está aí os princípios de Fayol. Divisão do trabalho, autoridade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração, concentralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade na permanência do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Tá? Então nós precisamos analisar esses princípios aí todos, não é isso? Vamos ver que a divisão do trabalho está relacionado, pessoal, aqui, ó, divisão do trabalho está relacionado o quê? Com a especialização. Então, cada um faz um pedaço. Quem cuida da parte elétrica é parte elétrica, quem cuida da alvenaria é alvenaria, quem cuida da mecânica é mecânica, então é divisão do trabalho. A autoridade, aqui, pessoal, ele coloca assim, ao gerente direto dar a ordem, né? Ele tem essa responsabilidade. E aqui, pessoal, ele discorda de Fayol, de Taylor, porque Taylor estava dizendo que tinha a supervisão funcional. Aqui não, ele traz a responsabilidade e uma pessoa só tem um único chefe. Né? Disciplina, né? Aqui, pessoal, está dizendo que os operários têm que obedecer e respeitar a regra. Aqui, pessoal, é desse princípio, desse camarada aqui, que vem aquela máxima lá com o pessoal, né? Diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que hoje a gente não tem mais isso assim não, tá? A unidade de comando aqui, né? Ele está dizendo que o operário só trabalha com um. Unidade de direção, pessoal, porque aqui, veja só, tem um plano, né? Que é dirigido, né? Que ela deve seguir com um objetivo específico. E isso aqui continua hoje, tá, pessoal? Né? A subordinação dos interesses individuais aos gerais, eu cheguei a ver assim, o que vale aqui é o interesse da organização, da empresa. Né? A remuneração, ele diz aí que todos os operários devem ser pagos com salários adequados. Sem comentário, né? Centralização. Né? Aqui, pessoal, ele coloca que as decisões, né, devem ser tomadas pela administração, ou seja, a cúpula. Né? E a cadeia escalar está dizendo que tem uma linha de autoridade que vai do topo da direção aos níveis mais baixos da organização. E a ordem, né, quer dizer que os materiais devem estar em certo lugar e no tempo certo. É o caderno aberto em cima da mesa com a caneta do lado. Não é isso, Andressa? Vocês estavam na hora... A Andressa aí, hein, professora? A Emanuela. A turma estava aí na sala de aula na hora do ditado? Sim ou não? Nova Santa Rita. Aqui também colocou que o gerente deveria ser atencioso e justo, né, com seus subordinados. Até porque, veja só, essa questão do atencioso e justo, porque aqui ele está um pouquinho fazendo uma criticazinha lá, né, ao processo lá que era do Taylor, né. E aqui, pessoal, dizer o seguinte, né, estabilidade, né, pessoal, aqui para ele era assim, a pessoa quando começava a trabalhar numa empresa, casava com a empresa pro resto da vida. Né? E assim,
Tem aqui o da iniciativa e do espírito de equipe também. 2 princípios mais, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês e nós continuamos na próxima aula, tá?